Penso que esta comunidade entrou no inferno por um lado e de alguma maneira saiu do outro. Quando as chamas atravessam os continentes do mundo, elas podem destruir tudo em seu caminho no nosso planeta feroz. Planeta feroz. Fogo. Desde antes do aparecimento do homem, tem havido incêndios naturais nas nossas florestas. Enquanto a vida em nosso planeta evoluiu, ela aprendeu a coexistir com o fogo. Algumas árvores têm cascas tão espessas à prova de fogo que, mesmo que o fogo devore a sua folhagem, seus troncos sobrevivem para florescer no ano seguinte. O fogo, na verdade, ajudou a humanidade a se espalhar pelo mundo. Para os primeiros australianos, o fogo era uma ferramenta para ser usada. Eles podiam criá-lo à sua vontade e cozinhar com ele, ampliando muito a sua dieta. E eles queimavam áreas secas para incentivar o crescimento de novas plantas que trariam caça. O fogo também era importante para a sua vida espiritual. Era um amigo a ser louvado. Existem 3 tipos principais de incêndios generalizados. Os incêndios nas florestas são enormes, porém lentos, porque lá existe pouca vegetação rasteira para alimentá-los. Mas depois que as copas das árvores queimam, a intensidade do fogo se eleva muito. O segundo tipo, fogo em mata, queima campos abertos com vegetação baixa. Gravetos e gramas secam com facilidade e queimam ferozmente. O fogo se espalha mais rapidamente, mas sua temperatura é inferior àquela dos incêndios das florestas. O terceiro tipo, o fogo em vegetação rasteira, espalha-se muito rapidamente a até 97 km por hora. Ele queima intensamente, mas brevemente, e as temperaturas são relativamente baixas. Mas o pior de todos os incêndios é aquele dos eucaliptos australianos. As árvores são tão ricas em óleos inflamáveis que a atmosfera em torno delas praticamente se torna explosiva. O ar quente no centro do fogo sobe. E ar novo é aspirado para dentro dele. Este vento sopra as chamas, criando uma tempestade de fogo que se auto-perpetua e é incontrolável. Na Austrália moderna, ao contrário da época pré-histórica, o fogo é um perigo, não uma bênção. Sempre precisamos do fogo, mas apesar de podermos criá-lo, nunca podemos controlá-lo completamente. Estes são os subúrbios de Sydney do Ano Novo em 1994. O verão tinha sido muito seco. Grande parte do estado estava sob alerta de fogo e no dia do Ano Novo o pior aconteceu. O
fogo pode ter sido o amigo do caçador e coletor, mas para a sociedade urbana é um inimigo mortífero. Centenas de casas foram queimadas até o fim. 4 pessoas morreram nas chamas. A maioria dos incêndios generalizados ocorre em 2 grandes cinturões em torno do planeta, um ao norte, outro ao sul. A América é o cinturão do norte. Todos os anos, com a chegada da primavera, os incêndios começam. Um pequeno incêndio com chamas de apenas 1,20 m de altura, bombeiros treinados podem apagar usando ferramentas manuais. O maior desafio é levar os bombeiros para a área antes que as chamas possam se espalhar e crescer. Como os incêndios geralmente ocorrem em áreas remotas, o jeito é ir pelo ar. Estes são os bombeiros de elite, os Smoke Jumpers. São paraquedistas. Vamos descer. Aquela é a nossa área de salto. 90% dos incêndios em que saltam têm menos de 405 metros quadrados. Agora! Aê! Apesar dos incêndios serem pequenos, saltar no meio deles é extremamente perigoso. Os Smoke Jumpers ficam por sua própria conta. Mesmo assim, eles conseguem controlar 9 entre cada 10 incêndios onde saltam. Depois que as chamas chegam a 2,5 metros de altura, então os bombeiros precisam de mais apoio. Agora, para serem bem-sucedidos, eles precisam de acesso a uma estrada, de um caminhão-pipa e de mangueiras de pressão. Para combater incêndios com chamas maiores, é necessário suporte aéreo. Helicópteros grandes, helicópteros pequenos, bombeiros. Pode haver milhares num único incêndio. É organizado como uma guerra, com precisão militar. Nosso plano é abrandar o incêndio com os helicópteros, onde podemos entrar e trabalhar. Nossa primeira meta, antes de qualquer coisa, é que ninguém saia ferido. Segurança. Não há nada lá pelo que vale a pena se ferir. Todo ano, os primeiros incêndios começam no sul dos Estados Unidos. Em 1996, o inverno no Texas tinha sido seco e a primavera estava quente. No final de março, houve uma seca. O que restava da vegetação do ano anterior estava seco como um pavio. Para a maioria de nós, os incêndios devem ser apagados, mas os incêndios generalizados são grandes demais para se atacar diretamente. Em vez disso, os bombeiros precisam privá-los de seu combustível. Eles estão molhando a grama, não a área que está queimando, e eventualmente o fogo irá morrer. As coisas estão bem ao norte. O que me preocupa é do rio para cima. Parece que tem uma passagem sobre o rio. Certo, bem aqui, veja. Comece pelo rio e vá o máximo que puder para o norte. Às vezes, os bombeiros, de propósito, incendeiam a grama para queimar áreas na frente do fogo principal para fazer com que ele morra de fome. Os aviões-tanque não estão tentando apagar o fogo diretamente, mas impedir que se espalhe.
Bulldozers são usados para abrir um aceiro, raspando a grama e o combustível da superfície, deixando uma faixa de terra nua que o fogo não pode saltar. Existe um caminho natural dos incêndios generalizados aqui na América. Ele começa no sul e move-se para o norte com o clima quente e seco. Após os fogos em Mata do Texas na primavera de 1996, no meio do verão, as grandes florestas do Parque Nacional Yosemite estavam muito secas e em perigo. O combustível estava lá, só precisava de uma faísca. No dia 14 de agosto, ela veio. Recebi o chamado perto das 5 da manhã, ouvi o barulho dos raios ao longe e fiquei repetindo para mim mesmo, bom, é no vale, não é na floresta. O capitão Walls me telefonou e disse que tinha estado em Smith Peak e ele viu 5 clarões na noite. Clarões na noite, fogo provocado por raios. Os bombeiros começaram a chegar ao amanhecer. Rob Delmas e Marianne Harding fizeram rapel do helicóptero sobre o maior de todos os incêndios. Tínhamos visto 4 focos e mais relatos estavam chegando. Sabíamos que ia ficar difícil. Esse é o tipo de coisa que esperamos. Assim é o nosso verão e é para isso que treinamos. Então, estávamos todos muito agitados. Nesse trabalho, você fica muito agitado. Você conhece os perigos, a sua adrenalina fica a 1000 e é muito intenso. O rapel é usado para saltar na fumaça. Se eles conseguirem chegar ao fogo rapidamente, mesmo sem nada além de ferramentas de mão, eles podem até controlá-lo. Neste caso, não conseguiram. A primeira equipe de terra chegou ao fogo até às 10h02. Podíamos ver do outro lado do morro. Parecia que tínhamos 12 quilômetros quadrados. Podíamos ver as chamas e parecia que tinha o potencial de alastrar. E se alastrou. Ao meio-dia, ele cobria 20 quilômetros quadrados. Às 2h30, mais de 40 quilômetros quadrados. Sua primeira tarefa era abrir um aceiro, uma faixa de terra limpa e nua para diminuir o progresso do fogo. Nós estávamos subindo o morro e depois, rapidamente, estávamos indo para o lado, porque o fogo avançava mais rápido do que abríamos aceiros. Sabíamos que estava ficando fora de controle. Acho que ao meio-dia eles disseram certo, perdemos, está perigoso. Eles tinham de sair. Agora, 11 focos de incêndio separados estavam queimando na área. Eles precisavam de reforços. Nos 14 dias seguintes, 3.500 bombeiros foram trazidos pelo ar, inclusive do Alasca e de Porto Rico. Uma cidade de barracas brotou. Apesar do acampamento estar a vários quilômetros do limite do fogo, as equipes viviam e trabalhavam sob uma opressiva nuvem de fumaça. Tudo de que precisavam tinha de acompanhá-los. Cozinhas, lavanderias, paramédicos, telefones, tudo para dar apoio aos bombeiros na linha de frente tinha de ser trazido. A primeira tarefa era tentar evitar que o fogo se alastrasse. Isso significava abrir quilômetros de aceiro. Precisamos ficar muito atentos. Certo. Onde puderam usar as estradas existentes como aceiro, eles usaram e ficaram de guarda contra o fogo logo além do morro. Do ar, um aceiro é tão estreito que mal é visível. Um incêndio poderia saltá-lo mesmo com um vento moderado.
Existe uma maneira mais fácil de abrir aceiros, como mostra este filme de treinamento. É simplesmente uma questão de ligar alguns fios e apertar um botão. 3, 2, 1. E se constrói um aceiro de primeira. Os bulldozers também abrem aceiros rapidamente, mas não se permite que os bombeiros os usem nos parques nacionais por motivos óbvios. Quinto dia do incêndio. Ele agora tinha 30 mil quilômetros quadrados e estava crescendo. Os incêndios individuais agora tinham se tornado um só grande incêndio. Ele foi chamado de incêndio de Ackerson. Ele se tornaria o maior incêndio florestal do ano. Ed, que suporte aéreo vamos ter hoje? Bom dia. Hoje, novamente, teremos 5 helicópteros tipo 1 para dar suporte ao limite ocidental do incêndio. Quando trabalharem nos aceiros hoje, prestem atenção aos helicópteros que vão estar lançando de 57 a 7.500 litros de água. Cuidado com pedras rolando, galhos de árvore. Prestem muita atenção. Obrigado. Sexto dia. Este era o dia em que eles começariam a contra-atacar. No final daquela tarde, em Cherry Creek, o fogo começou a queimar ferozmente. Todos os 5 helicópteros de combate a incêndio de grande capacidade foram trazidos. Esses gigantes aspiram água diretamente dos rios e lagos próximos. Leva apenas 30 segundos para pegar 7.571 litros de água. Junto com eles vieram os helicópteros com cestos de armazenamento de água. Eles podem reabastecer os tanques de água com a mesma rapidez, mas sua capacidade é 50% menor. Um controlador aéreo circulava bem no alto, coordenando as equipes de ar e de terra. Vamos verificar os alvos mais ameaçadores para começar. E depois vamos trabalhar indo em direção aos focos de novo. Entendido. Eu só queria que você soubesse que lá vai ficar meio agitado daqui a pouco. Como sempre, com o passar do dia, a temperatura aumentou e reforçou o fogo. Até então, já tinha se espalhado em mais de 52 mil quilômetros quadrados e meio. Nesse momento, apenas 10% do fogo estava contido por aceiros. Às 5 da tarde, as chamas estavam tão intensas em Cherry Creek que os bombeiros do vale tiveram de ser evacuados. Equipe de terra, prepare-se para a retirada. Décimo segundo dia. O fogo agora cobria quase 130 mil quilômetros quadrados. Queremos manter toda esta estrada agora? Veja, daqui até aqui. Será que é possível? Vamos estar entrando e saindo da área queimada. Eu acho que o Jeff vai entrar e Rick vai ficar do lado de fora. Com o frescor da noite, os incêndios diminuem um pouco de intensidade. Os bombeiros tiram proveito disso para iniciarem os seus próprios incêndios sob condições controladas. Eles iniciam os seus focos de incêndio propositais para ampliar o aceiro, queimando de 40 a 90 metros mais de floresta entre eles e o incêndio. Agora eles estavam enfrentando fogo com fogo.
Segurança sempre é uma preocupação. Nenhum bombeiro trabalha sem conhecer as linhas de recuo para as áreas de segurança. Tentamos cuidar um dos outros e nos assegurarmos que as áreas de segurança estejam livres. Porque ontem à noite começou a sair um pouco fora do controle. E saímos com os bugs por algum tempo e esperamos. É um incêndio perigoso. Acho que é realmente preciso essas áreas de segurança. 13º dia. O turno da manhã precisa planejar não só como combater o incêndio, mas também como assegurar a segurança de todos os homens e mulheres que o combatem. Sabem onde são essas áreas e a distância aproximada de cada uma delas. Uma área de segurança é uma área grande o bastante para onde recuar, onde o fogo não pode alcançá-lo, mesmo que você esteja completamente cercado. Em Idaho, em 1994, 125 bombeiros foram forçados a recuar para sua área de segurança, uma pequena pista de aterrissagem. Enquanto o fogo os cercava, eles calmamente queimavam a grama. Se o fogo os alcançasse, ele teria pouca coisa para queimar. Depois, eles se sentaram silenciosamente sobre as cinzas e esperaram. Afortunadamente, todos sobreviveram e sem ferimentos. Não há como combater um incêndio em completa segurança. É sempre um trabalho arriscado. No incêndio que devastou a montanha Storm King, no Colorado, em julho de 1994, 14 bombeiros morreram. Só naquele ano, 35 pessoas perderam a sua vida combatendo incêndios em toda a América. O incêndio ficou muito grande, muito rápido e foi mais rápido que nós. Ele se alastrou com uma rapidez incrível. Meus irmãos e irmãs que padeceram, bem, como eu disse, os hotshots são uma grande família. Existe muito respeito de um hotshot para outro. A grande família dos hotshots na tragédia de Storm King estendeu-se a um bombeiro que trabalhou no incêndio de Ackerson. Este é Jonathan McCall. Ele recebeu seu nome em honra de um dos bombeiros que morreu na montanha Storm King. É um pouco triste. Você tem um garotinho maravilhoso, mas não tem mais um amigo. E o incêndio de Ackerson já se espalhava há 14 dias. Ele tinha se alastrado e cobria 166 mil quilômetros quadrados. Só metade dele estava sob controle. Mais equipes dos hotshots foram mobilizadas. A equipe Flathead de Montana tinha acabado de combater outro incêndio. A quantidade de bombeiros finalmente tinha alcançado o seu auge. Os hotshots da equipe Flathead tinham dirigido o dia todo. Agora eles precisavam montar suas barracas e dormir o máximo possível, porque às 6 da manhã eles tinham de trabalhar no aceiro. Obrigado por chegarem na hora. Bem-vindos à manhã de quarta-feira. Vamos ouvir sobre o tempo com o Joe. Bom dia. Vamos ter uma concentração de alta pressão naquela área hoje. Para nós, isso significa que os ventos nos cumes não serão tão fortes quanto têm sido nos últimos 2 dias. Além disso, vamos ter uma inversão esta manhã. Todas as manhãs havia uma inversão de temperatura. A fumaça enchia o ar frio, que ficava denso e baixo, criando uma densa mistura de nevoeiro e fumaça que enchia os pulmões. As equipes do ar não podiam enxergar para lançar as suas cargas. Nesse dia, as operações ficaram em terra. Quando os hotshots da equipe Flathead se dirigiram para o incêndio às 6 da manhã, eles não dirigiram através da neblina, mas sim da fumaça. Sua tarefa era uma queimada diurna no vale de Cherry Creek.
Antes de poderem partir, o observador da equipe tinha de verificar a umidade. Se fosse menor que 20%, o fogo pegaria e queimaria mais ferozmente. Grupo 4, prossiga. Volte ao entroncamento onde estávamos conversando e traga o outro observador de campo com você. Esta queimada era para alargar e fortalecer o aceiro, para que o fogo ficasse preso e não tivesse onde ir. Vamos subir cerca de 366 metros. O fogo já tinha coberto 182 mil quilômetros quadrados. Certo, bom dia. Vamos começar olhando aqui em cima para o norte, perto do lago Eleanor, e determinar o que vamos fazer quando chegarmos entre os dois lagos, o Eleanor e o Hatch. E vamos entrar diretamente o máximo que pudermos. E tentaremos fechar esta parte aqui, de cima. O vento estava levando o fogo para o nordeste, em direção a um grupo de lagos. Lago Cherry, Lago Eleanor e o Lago Hatch. O plano era usá-los como um bloqueio, e se os lagos pudessem ser ligados por um aceiro largo, não haveria como o fogo passar. Ia ser difícil. Partes da área eram remotas e algumas das equipes teriam de ser supridas pelo ar. O dia à sua frente era essencial para conseguir controle sobre o fogo. Se eles pudessem bloqueá-lo nos lagos, estariam mais próximos de controlá-lo. Era hora da grande água. A água das aeronaves é misturada com um anti-chama. Ele evapora mais lentamente e penetra mais profundamente. O corante vermelho ajuda os pilotos a visualizar as áreas já tratadas. C'est le plus violent incendie jamais vu à Marseille depuis 5 ans. Voilà plus de 7 heures qu'il fait rage. Il a débuté vers midi dans une décharge de Septem-les-Vallons. Et puis il a progressé vers l'est au rythme de 800 mètres à l'heure. Allez, validez de suite! Em muitas outras partes do mundo, os aviões-tanque têm um design diferente. Na França, os incêndios são frequentes na seca costa mediterrânea. O mar está sempre por perto. C'est incroyable, effroyable. Estes são Canadair. Eles recolhem água do mar sem nunca aterrissar. Eles carregam 5 toneladas de água em apenas 8 segundos. De volta a Uset, o fogo ainda estava se alastrando. Ele agora cobria uma área de 186 mil quilômetros quadrados. As equipes estimavam que ainda levariam 6 dias para controlá-lo. Estou pronta para a água. Está a caminho. Agora, os bombeiros estavam defendendo 72 quilômetros de aceiros. Era hora de reforçar os aceiros já estabelecidos. Vamos começar aqui e trabalhar nessa direção. Precisamos eliminar qualquer coisa que esteja à distância de uma queda do aceiro e qualquer coisa que possa pegar fogo e cair do outro lado. Uma árvore caída cria um vão no aceiro. O fogo pode correr para onde quiser.
Frequentemente, muitas árvores têm de ser abatidas ou queimadas de propósito para salvar as outras. Algumas árvores só podem ser derrubadas com explosivos. O motivo de envolvermos esta árvore deste jeito é que ela é um risco, está toda comida por dentro. Vai haver pessoas trabalhando nesta área e queremos derrubá-la. É perigoso demais cortá-la com uma serra elétrica. Em qualquer lugar do mundo onde se combate incêndios, o meteorologista é essencial. Para entender um incêndio, você precisa conhecer o clima. Preparar, apontar, já. 251.1, 49.0. O vento é crucial para um incêndio se alastrar. A umidade alta diminui a velocidade de um incêndio. 286.8. O ar seco incentiva o alastramento do fogo. A chuva o mata. A informação do meteorologista decisivamente afeta os planos do comandante. E a pior notícia que ele pode passar é que ventos fortes estão a caminho. É fácil lidar com um pequeno incêndio no ar parado, mas adicione uma brisa e tudo fica mais difícil. Um vento de Santa Ana de 97 km por hora torna ainda mais difícil. E um gigantesco incêndio australiano tem um vento fortíssimo que o alimenta. Uma vez que um incêndio chega a esse estágio, ele é claramente impossível de ser detido. Incêndio de Ackerson. Era o 17º dia. A nuvem de fumaça ergueu-se a 6.100 metros num céu claro. Os aceiros estavam se aguentando. Agora o desafio era ajudar o fogo a queimar até se apagar. Um helicóptero soltando napalm chamejante em gel é a maneira escolhida. Agora, com um pouco mais de segurança, eles também usam bolinhas de ping-pong incendiárias. Elas são cheias de permanganato de potássio e, imediatamente antes de serem lançadas, a máquina que as lança injeta glicol. E quando chegam ao solo, a mistura explosiva está pronta para ser acesa. O plano era queimar áreas da floresta ainda dentro dos aceiros e assim eliminar o risco do incêndio começar novamente. Esta era para ser a maior queimada controlada do incêndio de Ackerson. Quando o helicóptero voltou ao chão, o homem que tinha selecionado os locais de lançamento relatou como foi. O nosso primeiro passo era fortalecer as defesas bem aqui e, em seguida, lançarmos a carga lá dentro. Não deu para entrar aqui, ainda tem muita fumaça. Não acho aconselhável entrar e queimar novamente essa noite. Vamos planejar para amanhã de manhã. Certo. Obrigado. 20º dia. O fogo tinha se alastrado por mais de 230 mil quilômetros quadrados, mas agora 95% dele estava preso entre aceiros. Era a hora de começar a limpar. O helicóptero não pode decolar quando a fumaça desce por causa das camadas de inversão. Então podemos carregar as mulas e entrar sob a fumaça. Funciona bem. Ajuda a manter a integridade das áreas selvagens. Você sabe, quanto menor é o impacto que provocamos, melhor.
Havia material espalhado por centenas de quilômetros quadrados. Parte do terreno é tão acidentado que a melhor maneira de levar as cargas era em tropas de mulas. As mulas fazem um dano mínimo ao ambiente do parque. E, em apenas uma viagem, eles recuperaram várias toneladas de equipamento, incluindo 1.220 metros de mangueiras. Não importa o quão cuidadoso você seja, combater um incêndio causa danos à terra. No Parque Nacional Yosemite, eles são obrigados a limpá-las à mão. Eles chamam isso de usar uma mão leve na terra. Mas na Floresta Nacional Stanislaus, a apenas alguns quilômetros, permite-se o uso de máquinas. O corte dos tocos acelera o seu apodrecimento e ajuda as cicatrizes do incêndio de Ackerson a desaparecerem mais rápido. Ei, bombeiros! Todo mundo quer dizer obrigado. Sou John Eager, proprietário do mercado Care em Sonora. Minha esposa e eu gostaríamos de agradecer a todos os bombeiros. Aqui é EJ do TCI Cable Vision, querendo agradecer a todos os bombeiros por protegerem as nossas casas e a nossa comunidade. Não há palavras para dizer. Os bombeiros são fogo, fogo, fogo! Uma comunidade lhes agradece porque alguém se importa. Às 6 da tarde do 22º dia, o incêndio foi declarado 100% contido. Dentro dos aceiros, seus restos lentamente se apagaram. Foi o maior incêndio florestal do ano. Mas a temporada de incêndios ainda não havia terminado. Após o longo e seco verão, os incêndios ocorrem no sul da Califórnia durante todo o outono. Os piores são levados pelos ventos de Santa Ana, que descem das montanhas. Notifique o centro de operações e as unidades no Canyon, que há uma tempestade de fogo a caminho. Evacuem todas as unidades. Estes são incêndios em mata, breves e intensos, e matadores em potencial. Esta é Malibu, em 1993. Durante um incêndio que durou 7 dias, 323 edifícios foram perdidos e 3 pessoas morreram. Aconteceu novamente no outono de 1996. O fogo começou nos canyons, atrás da costa, numa tarde de outubro. Ele queimou ferozmente, espalhando-se na grama e na mata extremamente seca após o longo e quente verão da Califórnia. Dá pra ver o calor que estamos suportando. Olha a água fervendo no meio da estrada. No início da tarde, a fumaça fez parecer que era noite. Brasas eram levadas pelos ventos, iniciando novos focos na grama seca. Podemos ver um incêndio ali. O capitão vai atacar aquela área. Tentar ganhar algum espaço. O que ele está fazendo é tentar queimar rapidamente a grama entre os caminhões e o fogo. Se ele conseguir reduzir o alimento do fogo, irá atrasar seu avanço. Não deu certo. Vamos dar fora daqui, pessoal. Vamos sair daqui logo. Início do segundo dia, já está queimando por 2 dias inteiros. O fogo está começando a cozinhar. Os bombeiros estão fazendo uma pausa. Eles passaram a noite toda lá, talvez umas 2 horas de sono. Daqui a alguns minutos, muitos desses bombeiros vão estar correndo por suas vidas. Os focos estavam se alastrando rapidamente, rápido demais para alguns caminhões e bombeiros. O incêndio está começando a subir por este canyon, que chamamos de Malibu. Uma equipe estava atravessando o declive e ficou cercada. E agora mesmo eles estão cercados lá, onde você vê aquela quantidade incrível de energia sendo liberada. Vários bombeiros vão ter queimaduras.
Estamos vendo um vídeo caseiro. Podemos ver vários caminhões recuando junto com o líder da equipe. Existem 2 caminhões presos no caminho que estão sendo impactados pelas chamas e calor. E 5 bombeiros estão com queimaduras. Um deles em estado crítico. 20.250 quilômetros quadrados queimados, 5 casas e 5 trailers foram destruídos. Felizmente, ninguém morreu, mas 11 pessoas ficaram feridas. Este foi o primeiro de muitos incêndios violentos que assolaram o sul da Califórnia nos 45 dias seguintes. Enquanto o incêndio em Malibu estava queimando 193 quilômetros ao sul, o mais destrutivo fogo do ano tinha começado em Harmony Grove. Harmony Grove é, ou era, uma comunidade de residências de alto padrão não muito distante de San Diego. O incêndio começou em 21 de outubro, segunda-feira, provavelmente causado por uma faísca de um cabo de força. O fogo, levado pelos fortes ventos de Santa Ana, destruíram a encosta do morro, pegando os residentes da área de surpresa. Ele queimou por apenas 4 horas, mas na manhã seguinte, 127 casas tinham sido destruídas. Uma pessoa morreu. Depois de Harmony Grove, veio o incêndio de San Bernardino. No meio da noite, uma encosta da montanha ressequida queimou. Em condições extremamente secas, o fogo se alastrou rápido, com chamas de 60 metros de altura. A cada ano, em todo o mundo, os incêndios trazem terror e deixam tragédia em seu rastro. É compreensível que devamos procurar controlar tal terrível poder natural. Ainda assim, alguns especialistas acham que pode ser mais sábio deixar a natureza tomar o seu curso. 10 anos atrás, enormes incêndios varreram o Parque Nacional Yellowstone. No auge dos incêndios, havia quase 10.000 bombeiros. A única vitória palpável de todo o seu trabalho heróico no parque foi salvar a famosa cabana Old Faithful. Mas agora muitos acreditam que todos os esforços dos bombeiros não salvaram um só hectare de floresta, nem diminuíram o avanço dos incêndios em um único dia. Alguns críticos podem argumentar que as autoridades de Yellowstone tinham criado seus próprios problemas. Durante anos, eles vinham apagando a maioria dos incêndios. Enquanto as árvores envelheciam, morriam e caíam, sem nenhum incêndio para queimá-las, grandes níveis de combustível em potencial iam se acumulando. Quando o ano da seca terrível chegou, Yellowstone queimou completamente fora de controle. No final, os incêndios foram finalmente apagados em novembro, com a primeira neve do inverno. Aquele inverno foi rigoroso. Morreram cerca de 5.000 alces, 20 vezes mais do que os 246 que morreram devido ao fogo. Muitos dos pinheiros de Yellowstone são da espécie Pinus contorta e evoluíram para tirar vantagem de um incêndio. Seus estróbilos só abrem após terem sido assados. Suas sementes foram lançadas para germinar na primavera seguinte. Sem nenhuma folhagem acima delas, a luz extra produziu um mar de jovens pinheiros. E tenros prontos de grama nasceram, onde nenhuma grama antes crescia. Os alces agora podiam pastar onde antes havia um deserto de agulhas de pinheiros secas. Com as novas pastagens, sua população tornou-se 25% maior após o incêndio.
Predadores como as corujas aumentaram em quantidade enquanto o seu alimento, camundongos e ratos calunga, floresciam na nova grama. Os biólogos agora sabem que o fogo é um fenômeno natural e que pode ser uma coisa boa. Essa evolução na maneira de lidar com o fogo tem sido parte do ambiente desde que a Terra era jovem. É parte da natureza. Então, se os incêndios fazem parte da paisagem natural, por que, se não ameaçam as pessoas, nós os apagamos? A pergunta agora está sendo feita no mundo todo. Cada vez mais, bombeiros acreditam que se deve deixar que os incêndios por causas naturais, quando possível, se extingam naturalmente. O maior problema surge onde as pessoas e florestas se sobrepõem. Sem pessoas, os incêndios não são um problema, mas pessoas e incêndios não se misturam. Essa combinação pode ser mortífera no nosso planeta feroz. O fogo todo está descendo. Vamos dar fora daqui. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.